Hoje nós iremos trabalhar com CorelDRAW. O Corel, diferentemente da Microsoft, é um programa onde a gente vai trabalhar com artes gráficas, cartões de visita, banners, outdoors, logomarcas. Resumindo, todo o trabalho que depende de gráfica e de criação para gráfica, nós iremos trabalhar dentro do Corel. Então, eu vou abrir aqui o Corel. Nós vamos trabalhar nele na versão X6. Existe pouca diferença entre o X6 e o X7. E a interface do Corel, quando a gente abre o Corel, ele traz aqui uma janelinha aqui, ó, de início rápido, onde a gente vai determinar aqui o que a gente precisa para criar um novo documento. Essa parte aqui, ó, de abrir recentes, todos os arquivos que vocês criaram recentemente, eles ficam listados aqui. Aqui não está aparecendo nenhum, porque eu não criei nenhum arquivo recentemente. Eles ficam listados aqui nessa parte desse painel. E, se eu não me engano, são 10 arquivos que ele vai mostrar aqui para a gente. A gente tem que ir trabalhando aí no dia a dia para ver quantos arquivos que fica aqui na lista. Mas, se eu não me engano, são 10. Ele traz o botãozinho aqui também para eu poder abrir um arquivo que eu já criei anteriormente. De repente, está lá dentro de meus documentos, eu posso, e não existe aqui dentro dessa lista, eu posso mandar abrir por aqui, por este botão. Aí ele traz aqui para a gente uma partezinha onde nós vamos criar um novo documento. Ele vai iniciar um novo documento em branco, com as configurações padrão do aplicativo, ou baseado em um modelo. E quando a gente instala o Corel no computador, existem alguns modelos pré-definidos de algumas figuras que foram criadas, que ele traz aqui para a gente tirar como modelo, para a gente utilizar no nosso dia a dia. Isso aqui foram criados por outras pessoas, os layouts foram criados por outros desenvolvedores. No nosso caso aqui, nós vamos criar um novo documento em branco. Aí ele traz aqui, ó, uma caixa de diálogo para a gente pré-definir algumas opções para o nosso documento. Nesse criar um novo documento aqui, eu já posso definir o nome do meu arquivo nessa área de nome aqui, ó, que ele traz aqui o sem título 1. Ela vai ficar posicionada aqui, ó, na minha barra de títulos do Corel. Então, por exemplo, já quero definir o nome do meu arquivo. Meu primeiro arquivo Corel. Automaticamente, esse nome ele já vai ficar gravado no nome do seu arquivo. Ele vai dar um nome para o seu arquivo. Ele traz aqui, ó, o destino pré-definido. Esse destino pré-definido é onde eu vou salvar o meu arquivo. Eu posso adicionar uma pré-definição aqui, ó. Então, no nosso caso aqui, como é um novo destino aqui, eu vou definir aqui layout. Vou dar um nomezinho para o meu layout aqui. Eu posso remover esse destino pré-definido, não tem problema. O tamanho que ele está referindo aqui para a gente, no tamanho do documento aqui, é o referente ao tamanho do papel. Esses tamanhos de papéis aqui, ó, eles estão na apostila de vocês, lá na penúltima página. Aí eu já falei lá em sala de aula a diferença entre tamanhos de papéis A4, A1, A2 até o A6. Todos os tamanhos de papéis disponíveis no mercado existe aqui nessa predefinição do tamanho de papel. Se não existir o tamanho do papel aqui, nessa opçãozinha, você pode predefinir aqui, ó, a largura e a altura do seu documento. Observe que aqui ele vai ficar personalizado. Se você definir aqui alguma medida que não existe aqui nos tamanhos padrões que ele traz para a gente, você vai colocar uma medida que não existe aqui, ele vai ficar personalizado, certo? Então, no nosso caso aqui, o tamanho de papel A4, ele tem largura de 210 milímetros ou 21 centímetros,
por 297 milímetros, que é 29,7 centímetros. A unidade de medida padrão que a gente utiliza no Corel é milímetros. Isso não impede que você trabalhe com metros, que você trabalhe com quilômetros, que você trabalhe com polegadas. Você pode trabalhar com a medida que você desejar. No caso, centímetros, 21 centímetros por 29,7. Mas a unidade que a gente trabalha mais no Corel é a unidade de milímetros. Essa opçãozinha aqui, ó, é a pré-definição da página lá, se ela vai ser impressa em retrato ou paisagem, em pé ou deitada. O número de páginas também, que você vai precisar aqui no seu documento, você já pode pré-definir aqui nessa mesma janela. Você pode fazer um cálculo aí de quantas páginas você vai gastar no seu arquivo inteiro. Você pode colocar 10 páginas, 2 páginas, 1 página, tanto que você desejar. Tem como a gente adicionar e remover elas mais tarde. No nosso caso aqui, deixa uma. E ele traz também aqui o modo das cores primárias. Isso daqui é muito importante, porque depende da arte que você está criando, você tem que trabalhar com ela no modo RGB e no padrão CMYK. Essa opçãozinha aqui, ó, de RGB, ela é utilizada para quando você não vai imprimir a imagem. Ela vai ficar sendo exibida no computador. Por quê? Porque ela traz o padrão Red, Gray e Blue, que é azul, verde, vermelho, verde e azul, que são padrões de cores utilizadas nos monitores e nos televisores. Então, para você visualizar, a gente utiliza simplesmente o modo RGB. Agora, se você precisa de imprimir a arte, ela tem que ficar no padrão CMYK. Por que CMYK? Porque as impressoras, elas utilizam um padrão de cor diferente dos monitores, que utilizam só as 3 cores primárias para fazer o cálculo da arte para a gente. A de CMYK significa o que é o ciano, o magenta, o yellow, que é o amarelo, e o black, que é o preto. Então, são 4 cores que a gente utiliza numa impressora para poder gerar a arte para a gente impressa no papel, tá certo? Se for simplesmente para visualizar, como botões web, artes que vocês vão criar aí para ficar em site, utilizem o padrão RGB, que vão ser visualizadas. O padrão de impressão, ela é utilizada com o padrão da CMYK, porque as impressoras elas utilizam 4 cores de tinta, tá certo? A resolução de renderização aqui, a principal do Corel é 300 dpi, que são dots per heights, pontos por polegadas. Se você quiser trabalhar aqui, ó, com menos ou com mais, você pode pré-definir aqui na resolução de renderização. Ah, mas eu quero trabalhar numa renderização aqui de 600 dots per heights. Você pode vir aqui e digitar os 600 dots per heights. Seu arquivo ele vai ficar um pouco maior, mas ele vai ter mais resolução de qualidade. Então, vamos deixar padrão mesmo, que é a 300. E o modo de visualização aqui, você vai deixar ele no aprimorado. E vamos dar um OK. Essa opçãozinha aqui, eu não costumo deixar ela marcada, porque toda vez que eu for criar um novo documento em branco, ele me traz aqui para eu definir os padrões do documento. Se eu marcar isso daqui, todo novo documento que eu pedir, ele vai ficar no A4, em milímetros, retrato, padrão CMYK, 1 página e 300 dpi. Ele já fica padronizado. Eu não gosto de marcar muito isso aqui não, porque eu posso escolher a cada documento uma pré-definição para ele. Quando eu dou um OK, automaticamente ele vai me projetar aqui, ó, a página com todas as medidas que foram pré-definidas. Observem aqui, ó, no tamanho do papel, que é um A4, a medida dele está 210 por 297. Aqui ele vai trazer para a gente o modo aqui, ó, de retrato e paisagem, a unidade de medidas em milímetro e entre outras funções aqui que nós trabalharemos mais tarde. Certo? Até a próxima.